Antes de começarmos essa notícia quente sobre o Cruzeiro, quero pedir para você que é torcedor apaixonado pelo Cabuloso já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque o que eu vou revelar agora vai mexer profundamente com os bastidores da Toca da Raposa e com o futuro do maior de Minas. Fique até o final, porque a cada detalhe revelado, a situação fica mais interessante. E você vai entender por que essa decisão pode mudar não só os planos do Cruzeiro, mas também do futebol brasileiro como um todo. Agora vamos continuar com a notícia. O ano de 2025 tem sido de afirmação e de crescimento do Cruzeiro em todos os sentidos. Dentro de campo, os resultados mostram uma equipe sólida, competitiva e que encara qualquer adversário de igual para igual. Fora de campo, a SAF de Pedro Lourenço prova a cada semana que o projeto vai muito além de vitórias pontuais. Trata-se de uma reconstrução duradoura, que pretende colocar o Cruzeiro de volta ao lugar de destaque que sempre ocupou. É nesse cenário de confiança e ambição que uma questão começou a ganhar destaque: o futuro de um dos nomes mais midiáticos do futebol brasileiro. Durante as últimas semanas, vários assuntos dominaram os debates em torno do Cruzeiro. Entre eles, questões sobre reforços, renovações e planejamento para 2026. Mas nada chamou tanto a atenção quanto os comentários envolvendo um nome de peso. Alguém acostumado a grandes conquistas e que ainda desperta curiosidade em qualquer torcedor. A cada dia, surgiam mais conversas sobre a possibilidade desse jogador ter novos rumos, até que finalmente Pedro Lourenço decidiu se pronunciar de forma firme e direta. Estamos falando dele, Gabigol, atacante que veste a camisa estrelada e que, apesar de não ser titular absoluto no Cruzeiro, tem sua importância reconhecida e valorizada. O que parecia apenas um burburinho de mercado se tornou uma pauta concreta. O Corinthians, de olho em 2026, manifesta interesse pesado na contratação do jogador. Muitos já imaginavam que a saída poderia ser uma realidade, mas Pedro Lourenço foi taxativo ao dizer que essa transferência não vai acontecer, deixando claro que o atacante segue nos planos da Raposa. Essa fala de Pedro Lourenço não é qualquer declaração. Ela mostra o quanto o Cruzeiro está decidido a manter uma base sólida e não abrir mão de atletas que podem ser decisivos em momentos estratégicos da temporada. Gabigol pode até não estar entre os titulares em todos os jogos, mas é considerado peça fundamental dentro do elenco. Sua experiência, sua capacidade de decidir e o peso de seu nome no cenário nacional fazem dele um trunfo que o Cruzeiro não está disposto a entregar facilmente para um concorrente direto. É importante lembrar que Pedro Lourenço tem adotado uma postura firme e coerente em relação ao futuro do Cruzeiro. O objetivo não é apenas formar um time para o agora, mas sim montar um elenco robusto, que possa competir em várias frentes nos próximos anos. E quando se fala em 2026, automaticamente se pensa em Libertadores, competição onde a experiência de jogadores como Gabigol pode ser crucial. Não por acaso Pedrinho BH deixou claro que a ideia é contar com o atacante justamente em uma temporada que promete ser histórica para a Raposa. Outro ponto que pesa nessa decisão é o fator emocional e motivacional. Ter um nome como Gabigol no grupo transmite confiança aos companheiros e cria respeito nos adversários. Poucos jogadores no Brasil carregam tanto peso midiático e psicológico como ele. E o Cruzeiro sabe explorar isso a seu favor. Por mais que o Corinthians faça pressão, a palavra final de Pedro Lourenço mostra que o Cruzeiro não vai ceder. A mensagem enviada é clara. Quem tem Gabigol no elenco não pode abrir mão dele facilmente. Além disso, a presença de Gabigol como opção de banco é vista como luxo para poucos clubes do Brasil. No Cruzeiro, ele aceita essa função sem criar problemas, mantendo sempre um ambiente positivo no vestiário. Isso é algo extremamente valorizado pela diretoria e pelo técnico Leonardo Jardim, que destacam constantemente a importância da união dentro do elenco. Não basta apenas ter craques, é preciso ter jogadores que entendam o coletivo, e Gabigol tem mostrado maturidade nesse sentido. A recusa de Pedro Lourenço em liberar o jogador para o Corinthians também serve como recado ao mercado.
O Cruzeiro não está mais em posição de ser forçado a negociar peças importantes, como acontecia em outros tempos de crise. Agora, o clube tem poder de decisão, estabilidade financeira e ambição esportiva. Isso muda completamente a forma como os rivais enxergam a Raposa. Hoje, qualquer negociação depende exclusivamente da vontade do Cruzeiro e não de pressões externas. Outro detalhe que merece ser ressaltado é a perspectiva de valorização do atleta dentro do próprio Cruzeiro. Com uma temporada consistente e o clube brigando nas cabeças, existe a expectativa de que Gabigol retome ainda mais espaço dentro do time, conquistando minutos em jogos decisivos e mostrando a qualidade que o fez ser um dos atacantes mais falados do futebol brasileiro. É essa possibilidade que Pedro Lourenço não quer abrir mão, sabendo que uma hora ou outra o camisa estrelado pode ser decisivo. E quando se pensa em 2026, o cenário é ainda mais promissor. O planejamento de Pedro Lourenço deixa claro que o Cruzeiro terá investimentos para tornar o elenco ainda mais poderoso. Ter Gabigol nesse contexto significa acrescentar experiência internacional, faro de gol e um jogador que já sabe lidar com a pressão de disputar competições gigantescas. A Libertadores é uma meta realista, e jogadores como ele podem fazer a diferença entre apenas participar ou realmente brigar pelo título. É interessante perceber como a postura do clube mudou em poucos anos. Em um passado recente, o Cruzeiro se via obrigado a negociar jogadores importantes por questões financeiras. Hoje a situação é completamente diferente. A SAF deu ao time o respaldo necessário para segurar seus craques, planejar o futuro e deixar claro que não vai ser refém de propostas externas. A fala de Pedro Lourenço sobre Gabigol é um reflexo direto dessa mudança de patamar. Do lado da torcida, a notícia foi recebida com entusiasmo. Muitos temiam que a possível ida de Gabigol ao Corinthians fosse apenas questão de tempo, mas a declaração do dono da SAF trouxe tranquilidade. Os cruzeirenses entendem que manter jogadores de peso é fundamental para o crescimento do clube e já começam a sonhar com um ataque ainda mais poderoso para o próximo ano, com Gabigol sendo parte essencial dessa engrenagem. No vestiário, a situação também fortalece a confiança dos atletas na gestão. Saber que a diretoria está disposta a lutar pela permanência de um companheiro valoriza o coletivo e mostra que todos são importantes. Essa valorização faz com que os jogadores se sintam parte de um projeto maior, aumentando a dedicação dentro de campo e a sintonia fora dele. Leonardo Jardim, por sua vez, ganha mais tranquilidade para trabalhar sabendo que poderá contar com peças de qualidade. É claro que o interesse do Corinthians não vai desaparecer de uma hora para outra. O clube paulista segue acompanhando a situação de Gabigol, mas a posição de Pedro Lourenço deixa evidente que qualquer tentativa será em vão. E isso fortalece a imagem do Cruzeiro como clube que dita as regras, que não se deixa intimidar e que sabe o valor de seus jogadores. Essa postura pode até mesmo afastar outros interessados que percebem a dificuldade de negociar com a Raposa atualmente. E vale destacar que a manutenção de Gabigol no elenco não significa apenas segurar um atleta de renome, mas sim enviar uma mensagem clara sobre a ideia de continuidade e consistência que Pedro Lourenço tem para o Cruzeiro. Ao invés de pensar em soluções imediatistas, a gestão da SAF vem mostrando que cada decisão faz parte de um plano maior, cuidadosamente desenhado para garantir não apenas conquistas pontuais, mas uma era de estabilidade e protagonismo. Isso fica evidente porque, ao manter o atacante no grupo, o Cruzeiro mostra que está mais preocupado em solidificar uma base vencedora do que em ceder a pressões externas ou propostas tentadoras de outros clubes. É uma filosofia que rompe com o passado recente, em que o time era obrigado a negociar peças importantes, e estabelece um novo padrão de grandeza para o maior de Minas. Cada escolha tomada por Pedro Lourenço segue uma lógica de fortalecimento a longo prazo, e isso é fundamental para entender o momento atual do Cruzeiro. A permanência de Gabigol não se trata apenas de preservar a qualidade técnica de um atacante experiente, mas também de reforçar um conceito de projeto sustentável, que prioriza a construção de um elenco competitivo em todas as frentes. Esse modelo já mostrou sinais claros de sucesso nesta temporada, em que o Cruzeiro não só conseguiu estabilidade nas competições nacionais, como também consolidou uma imagem de clube organizado e imponente.
Ao reter um jogador com o peso de Gabigol, o Cruzeiro dá mais um passo rumo àquilo que a torcida mais deseja: voltar a disputar títulos importantes com regularidade e com a confiança de que o clube não se abala diante das adversidades. Por fim, o recado dado por Pedro Lourenço ao cravar que Gabigol não sairá para o Corinthians é claro. O Cruzeiro não está apenas pensando em se manter na elite, está pensando em dominar novamente. A manutenção de um jogador tão relevante simboliza que o clube sabe onde quer chegar e não tem medo de afirmar isso publicamente. Esse é o tipo de decisão que fortalece não só o elenco, mas também o orgulho da torcida, que volta a acreditar em conquistas grandiosas. E agora fica a pergunta para você, torcedor celeste. O que acha da decisão de Pedro Lourenço em não liberar Gabigol para o Corinthians e mantê-lo como peça do Cruzeiro para 2026? Acredita que essa escolha pode ser determinante para a volta do Cabuloso à Libertadores e até para uma possível conquista? Deixe sua opinião nos comentários, já garanta o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo todas as novidades do Maior de Minas, porque ainda vem muita coisa grande por aí.